Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Não sei o horário que o senhor está assistindo, a senhora está assistindo esse programa. O programa Tá de hoje é especial. E se você não está assistindo neste momento, 17h30 às 18h30, o programa Tá, ou das 20 às 21 horas, o Estação Hamburgo, é porque esse programa está sendo gravado também. E olha só, às 4 horas da madrugada você pode assistir o nosso programa. Às 9 horas da manhã de sábado também. Então, aproveite, se deleite, porque a partir de agora estamos iniciando mais um programa Tá. Roda a vinheta, Bruno! E foi 5, 4, 3, 2, 1 é quando eles falam pra gente no ponto aqui. Eu não ouvi nada. Aliás, meu ponto, tiraram meu ponto hoje daqui. Como é que eu vou falar aqui agora? Gente, nós estamos dançando. Afinal de contas, a Novo Hamburgo está dançando. A nossa cidade e com mostras paralelas que já aconteceram no shopping, no Bourbon Shopping de Novo Hamburgo. Também no Espaço Sicredi Fevale, nesta terça-feira passada, ao meio-dia. Então, preste muita atenção. Onde você estiver, de repente, ao seu lado, alguém pode estar dançando. Nós estamos dançando desde janeiro, fevereiro, e trazemos para vocês hoje 4 pessoas extremamente importantes para o nosso festival. Os nossos jurados, afinal de contas, alguém tem que fazer essa avaliação, né, das 619 coreografias que nós temos no Dançando esse ano. São 48 municípios? Não, são 28 municípios e 48 escolas de dança que estão na nossa cidade desde do último dia. Corta! Não, eu estou dizendo. Rapidinho, só pego daí. São mais de 600. Sim. Pode ser? São mais de 600 coreografias que estão na cidade se apresentando, 48 grupos de dança, 28 cidades estão em Novo Hamburgo dançando. Olha, é bom demais, né? Então, é a 36ª edição que está acontecendo em nossa cidade e a gente está com os nossos jurados, os avaliadores, aqueles que têm a responsabilidade de dar as notas. Ufa, não é fácil, né? Eu não queria estar na pele deles. Ainda bem que eles vão embora antes também, né? De terminar o festival. Brincadeira, gente, brincadeira. Vamos apresentar para vocês, então, e conversar um pouquinho com cada um deles a partir de agora, nesse programa todo especial, coproduzido com o Programa Tá e Estação Hamburgo. Dali, Rodrigão, hein? Hoje eu estou no teu lugar aqui, meu amigo. Renato Fernandes, vamos conversar um pouquinho. De onde tu vem, do que tu te alimenta? Quer dizer, como é que funciona essa tua vida louca aí também de bailarino, coreógrafo? Né? Eu sou Renato Fernandes, bailarino, professor, coreógrafo. Sou diretor da Focussia de Dança lá em Brasília e também do MERAC, que é o Núcleo Experimental Renato Fernandes. Venho de uma trajetória de dança aí de, acho que 22 anos de dança, né? Nasci no mesmo ano que o festival, então a gente está fazendo aniversário juntos. Aliás, esse final de semana me parece que tem alguém de aniversário, né? Dos jurados, eu não sei quem, não vou nem... O próprio. E eu gosto de fazer aniversário, viu? Aí... O que é teu já está guardado, o Michael disse lá. O teu presente já está guardadinho lá. Pode deixar. O Hamburgo está me trazendo muitas emoções, viu? Coisa boa. Cristiane Quintan. Eu acabei de falar para ela que tem... O Henry pode até me ajudar ali.
é Quindan, como é que é do Circo du Soleil? É? Quindan é muito próximo, hein, Cristiane? Primo. E você, Cristiane, veio da onde? Então, eu sou carioca, né? Sou de Niterói. A minha trajetória com balé, comecei lá profissionalmente aos 16 anos. Fui morar fora, fui morar na Alemanha. E trabalhei lá por 2 anos e voltei para o Brasil e ingressei no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde eu fui fazendo uma carreira. Comecei como bailarina de corpo de baile até chegar aos papéis principais dos grandes balés. Hoje em dia eu trabalho como ensaiadora da companhia de balé da Dona Dalla Mascar, no Rio de Janeiro, e no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, eu fui passando por fases, né? Comecei ali como bailarina e hoje eu consigo me realizar muito passando para os jovens aquilo que eu aprendi. E como é bom, né? Trabalhar com os Maravilhoso. jovens. E a gente sempre aprende também, né? Muito. Vivemos aprendendo. Vamos lá, temos mais. Thaisa Copelli. Copelli também tem um nome bastante famoso, né? Um sobrenome de peso, assim. Também passaste pela Alemanha? Não pela Alemanha, mas por outros lugares aí do mundo também. Isso, então, eu sou Thaisa Copelli, muito prazer. A minha trajetória com a dança começa assim, quase de berço, lá com os 4 anos. Então, tenho uma trajetória também muito extensa, né? Então, meu corpo, tento sempre trazer uma coisa muito híbrida, então desde o clássico, jazz, dança contemporânea, e também consegui me aprofundar muito nas danças urbanas, né? E também passei por alguns lugares muito legais ali na Polônia, onde inclusive foi o meu primeiro contato fora do país, que foi uma competição também ali, onde era mundial, era cada um de um país, então foi uma competição muito legal, que inclusive ganhamos, fomos contemplados, muito bacana. Depois também fiz passagens muito bacanas pelos Estados Unidos, onde também tenho algumas formações por lá, então tem bastante coisa pra gente trazer. Aí, o pessoal viajado aqui, olha que coisa boa, né? Polônia, esse é um país que a gente ouve falar pouco até, né? Pois é, eu também não esperava uma competição tão legal, e quando chegamos lá, foi uma surpresa muito legal, foi um jeito muito amplo de conhecer a dança, de ter o contato com pessoas diferentes. Eu tinha 15 anos, muito novinha, então as coisas eram um pouco diferentes, não tinha tanta internet, né? E também hoje eu sou diretora da Escola de Dança Carral, que inclusive esse ano a gente completa 20 anos, muitas coisas acontecendo, então também tem esse lugar tanto da bailarina quanto da coreógrafa, da professora, da diretora. Então, também, né, nesse lugar híbrido de trazer essa ótica muito ampla também. A gente vai falar de coreógrafos, coreógrafas e bailarinos. Todos vocês começaram dançando e depois se tornaram professores? Sim. Primeiro apanhando. Quero saber um pouquinho mais disso aí também. Lennon McCartney, Lennon Vitorino, tudo bem, Lennon? Tudo ótimo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu sou de São Paulo, sou do interior de São Paulo e hoje em dia eu trabalho, não estou trabalhando mais, mas finalizei uma boa temporada aí de trabalho. Peraí um pouquinho, como não está trabalhando mais? Não estou mais nos mesmos lugares. O que ele está fazendo no dançando? Enfim, não estou mais nos mesmos lugares. Finalizei 11 anos de trabalho com uma instituição muito famosa de jazz, né? Uma casa do jazz, que é o Raça. Trabalhei como direção artística da Raça Experimental. E agora eu estou buscando outros caminhos, tentando abrir outros espaços, tentando descobrir aonde eu me encaixo melhor, onde eu quero que a minha dança chegue, né? Então acho que eu estou num momento assim de pesquisa não só do movimento, mas também da pesquisa daquilo que eu quero oferecer e trazer do jazz, acho que mais profissionalmente para o nosso país. Ele está pesquisando aqui em Novo Hamburgo, hein? Agora que eu comecei a perceber por que ele me fazia essas perguntas às vezes e tal. Ele está na pesquisa aqui direto. Sempre, Renato, observando sempre. Renato, tu tens uma passagem com Oswaldo Montenegro também, né? Tem alguns trabalhos com Oswaldo Montenegro e é um trabalho que está para estrear, inclusive, né? Trabalhei com Oswaldo em Brasília, acho que antes da pandemia nós realizamos um trabalho coreográfico lá, em especial do aniversário de Brasília, de 60 anos. Oswaldo começou a carreira em Brasília, né? Então foi muito emblemático poder participar e conhecer
um ícone da nossa música, né? E principalmente coreografar, trabalhar como intérprete, criador também. Recentemente acabamos de concluir mais uma gravação de um filme que vai virar um espetáculo que vai rodar o Brasil, A Dança dos Signos, que estreia agora em 2026. Levamos um elenco, algumas pessoas da minha companhia lá em Brasília também, então sempre uma troca muito bacana, assim, e poder alcançar outros lugares, né, com a dança, né, bem bacana. Que espetáculo isso, né? Aqui de Novo Hamburgo, a Jordana, que é uma das coordenadoras do Dançando também, ela tem uma paixão muito grande assim pelo trabalho. E a gente vê durante o festival algumas pessoas, quando a gente te apresenta, e quando a gente diz, né, ele é amigo do Oswaldo Montenegro, eu adoro o Oswaldo Montenegro. Um poeta. É o cara que já trabalhou com ele, já fez coisa, continua. A Dança dos Cisnes. A Dança dos Signos é um trabalho que ele tem, um álbum, e que contempla os signos do zodíaco, né? Fala sobre a criação do universo e o movimento que rege aí as nossas estrelas. E é um espetáculo muito sensível, né? Eles foram selecionados 12 solistas, né? 12 dançarinos que compõem esse espetáculo. A gente passou um mês intenso, assim, no Rio de Janeiro gravando. E sem muito spoiler, vem aí em 2026, tá muito bonito. Ai, gente, olha só. Vai sair pelo Brasil inteiro. Que legal, que show. Cristiane, a tua vida também é uma vida tumultuada, né? Chega mais pertinho um pouco do microfone. Pouquinho. É uma corrida maluca também. Na verdade, essa pergunta é para todos vocês. A vida de bailarino e de coreógrafo é uma vida de muita batalha. Às vezes as pessoas... Eu, como palhaço, também as pessoas... eu sou palhaço, pirulito, não sei o quê, trabalho... Tá, mas e tu trabalha em quê? Não, a minha profissão é estar, né, fazendo a alegria dos outros. Sim. E tal. Como é que é isso para vocês? Então, hoje em dia eu trabalho com bailarinos profissionais, né? Então a gente tem uma grade de horários a cumprir, a gente tem temporadas marcadas ao longo do ano. E é um trabalho intenso, porque são meses de preparação para que a gente leve esse trabalho para a cena. Então é um trabalho de estudo em cima do corpo daquele bailarino, para a gente buscar o que de melhor ele pode trazer, tanto tecnicamente quanto artisticamente. Trabalhar ao lado da Dona Dalal, que é o grande ícone do balé brasileiro, de uma riqueza sem fim. Então diariamente eu aprendo com ela e com os bailarinos também. Então eu sou muito feliz com o trabalho que eu faço. A gente faz esse trabalho maravilhoso também de julgar festivais, então a gente está sempre conhecendo, que nem eu conheci aqui, vou levar como amigos para minha vida toda. Então é um grande aprendizado de vida, né? Então a gente corre, uma hora a gente está julgando, outra hora a gente está ensaiando, outra hora a gente está fazendo coach online, presencial, cuida de filho, programa de TV, programa de TV, mas eu até brinco, né? Eu parei de dançar porque eu sofri um acidente no palco e tive que fazer uma cirurgia no quadril. Mas mesmo assim ainda dancei 10 anos lesionada. Mas a gente brinca, tivesse que fazer tudo de novo, você faria? Sim, sim. Com mais maturidade, talvez, né? A gente gostaria de ter a maturidade que eu tenho hoje, lá nos meus 20. Mas eu acho que a dança é um prêmio. A gente não escolhe, a gente é escolhido por ela. E aí não tem mais saída. Aí foi, né? Falou bem. Thaisa. Não é? É isso. Thaisa, na tua vida também, na tua trajetória, encontra sempre muita gente conhecida, muito bailarino, muito coreógrafo, enfim. Como é que é essa tua vida agitada também? Com certeza. A gente acaba conhecendo muitas pessoas e desencontrando também, né? Mas o que é legal é que justamente trazendo um pouco o que a Cris disse, essa experiência de estar em eventos, você acaba sempre trazendo pessoas que há 10 anos você não acha, que você não encontra, que você não troca uma palavra. E aí, justamente, nós também mudamos, a gente vai trazendo essa maturidade. Então, quando você encontra as pessoas, você vê como a gente mudou, quanto a gente cresceu e quanto a dança modula isso na gente. Então, quanto ela permeia, quanto a gente vai aprendendo e reaprendendo as mesmas coisas e coisas muito diferentes. E o legal é a gente trazer pessoas novas, né? A gente trazer esse brilho novo, porque a gente também se recicla, a gente traz essa energia nova também. Então, é muito legal, é muito importante. Eu gosto desse aprendendo. Estamos aprendendo. Aqui, né? Faz parte, né?
na nossa cultura também toda. E Lennon, para ti, como é que é essa vida agitada, assim, esse vai e vem de um lado para o outro e tal, apesar de tu estares Sim. nessa procura Essa agora loucura. Não, mas eu ainda tenho também os lugares onde eu trabalho fixamente, né? Que eu tenho meu fixo. Mas é muito bacana poder transitar entre os lugares, conhecer novas pessoas, conhecer danças diferentes e formas de ver a dança de formas diferentes também. Outras visões, né? É muito legal também poder compartilhar com as pessoas aquilo que eu tenho quanto experiência, ou até que a gente conversa muito fora também do evento sobre os caminhos que a dança anda tomando, os lugares onde a gente precisa também se reconectar. E pra gente, acho que é muito importante esse lugar da gente sempre estar em movimento, né? Não só com a dança dentro da sala de aula, mas estar em movimento, reconhecendo esses outros lugares, reconhecendo essas outras pessoas e trazendo isso para dentro do nosso trabalho diário e também dentro das nossas avaliações, quando a gente vai falar com as pessoas, a forma que a gente quer comunicar, aquilo que a gente pode trazer para as pessoas quanto novas informações ou formas de pensar. Eu acho que isso é muito interessante, assim. Eu não sei se eu respondi a pergunta, né? Mas talvez eu tenha ido para outro lugar. Mas tu falasse uma palavra que é muito importante para a dança, movimento. Sim. Né? Como é que vocês estão vendo essa questão de movimento da dança no nosso país atualmente? Como é que está isso? Alguém gostaria de iniciar a pergunta, a resposta? Eu acho que a gente está numa grande busca. Eu acho que real esse movimento de querer descobrir novos lugares. Eu acho que começar a criar uma dança com uma personalidade mais brasileira, sabe? Porque a gente tem muito acesso a danças europeias ou danças de outros países. Eu acho que atualmente a gente está numa busca muito grande de entender o nosso corpo brasileiro e de como esse corpo se movimenta, como a gente consegue fundir as culturas, como a gente consegue miscigenar o nosso corpo com essas outras danças que vieram de fora, né? E fazer com que a nossa dança tenha uma personalidade única, que tenha uma potência, que é o corpo brasileiro, é uma potência. É diferenciado, é diferente do que a gente tem de material humano, de parte artística, né? E de conhecimento tempero, cultural. né? É muito amplo, é muito vasto. E poder miscigenar essa dança com as outras modalidades que a gente está desenvolvendo, né, há muitos anos, que vieram de fora, é muito bacana ver que as pessoas estão se disponibilizando a estudar mais. E o Brasil é muito rico, né? Ele tem muitas regiões diferenciadas, então a gente pode criar muita coisa realmente. Sim. Essa procura é interessante. Queres responder também? Não, eu concordo completamente com ele nessa questão de a gente conseguir trazer mais personalidade. E como que a gente faz isso? Onde a gente busca? Né? Os meus alunos mesmo, até saindo um pouquinho, eles perguntam, como que eu faço para ter personalidade, que você tanto traz isso? E não é uma resposta simples e nem uma conta que eu entrego e falo, vamos fazer isso, a gente vai solucionar e vai trazer. Então é uma busca incessante e eu acho que cada um tem uma resposta, mas a gente conseguir abrir isso e trazer o nosso corpo, ter uma reação, né? Então da gente ter essa liberdade do nosso corpo agir e reagir. Então acho que quando a gente começar a entender isso e a gente trazer essa liberdade, como ele havia falado, eu acho que aí a gente consegue começar a mudar e ter essa certeza da nossa dança e conseguir trazer o nosso ser junto, que eu acho que é isso que a gente precisa colocar em cena em todos os momentos. Gente, como vocês falam bonito, né? Eu fico impressionado aqui junto com a gente aprende, né? Vai indo. E você, Cristiane? Então, eu vejo, Fernando, assim, a dança brasileira, nós temos muitos talentos. Eu me lembro quando eu fui morar na Alemanha, eu sou mais velha que todos aqui, a gente já tinha quase que um bailarino em cada companhia de balé na Alemanha. Então eu sinto que o brasileiro ele tem um talento nato, né? Então eu trabalhei durante 8 anos num projeto social nas favelas do Rio de Janeiro e a gente brincava que a gente tinha 30 bolsas para dar, o projeto chama Dançando para Não Dançar, ele existe até hoje. Mas a gente tinha bolsa de dentista, de assistente social, para a família, né? Um apoio para a família. Apareciam 150 crianças, a gente só tinha 30 bolsas. Nossa. Então você pedia ritmo, a criança tinha mais ritmo que você. Você pedia flexibilidade, você pedia potência, a criança pulava dessa altura. Então assim, é lindo de ver a possibilidade que existe nos corpos brasileiros. Na minha alçada, que é o balé clássico, eu sinto que esse brinquedinho aqui,
ele atrapalha um pouco o processo que é necessário para o balé clássico, para a construção do corpo. Esse brinquedinho que ela falou É um o celular. Porque os jovens hoje, eles apertam um botão, eles têm a resposta. Só que o balé clássico, ele demanda um tempo. E esse tempo é difícil da criança querer estar ali nesse processo para criar a musculatura necessária, para criar a forma do movimento. Então eu sinto que a gente está passando por uma transformação no mundo, né, já há muitos anos, mas que o balé clássico ali como raiz e como tradição, ele precisa dessa lentidão de aprendizado, e que isso, quando é trazido para o palco com as escolas e com... Hoje em dia existe muito festival, graças a Deus, mas eu acho que na alçada do balé clássico precisa se respeitar o tempo de maturação dessa técnica no corpo, para trazer variações de repertório, para trazer uma linguagem coreográfica ampla. Então eu sinto que precisa dessa segurada ali no balé clássico. Eu vejo na alçada dos meus amigos aqui, eu vejo coisas lindas, a gente vê o tanto que o brinquedinho celular também ajuda a quem pesquisa, a quem se aprofunda. Então acho que a gente está vivendo um momento maravilhoso de possibilidades. Acho que tem que ser muito sério para seguir um caminho e conseguir um trabalho de qualidade. A dança é um trabalho sério, né? Sim, trabalho de muito. dança, e vocês estão aqui justamente por isso, né? Estão nas suas profissões, digamos, justamente por isso. É um trabalho muito sério. Renato? Eu acredito que o brasileiro ele tem uma urgência em dançar, né? É algo que é muito intrínseco na nossa cultura. Sim. E acho que corre nas nossas veias, né? No nosso sangue. Eu nunca imaginei que eu seria profissional da dança ali enquanto criança, né? A gente acaba tendo muitas restrições enquanto rapazes na dança, né? Acho que ele não pode compartilhar um pouco disso comigo, mas o brasileiro nasceu com uma veia artística que acho que é latente na maioria da população. Nós somos um povo muito expressivo, né? O brasileiro tem um tempero, tem um molho, como dizem hoje em dia, né? E eu sou muito grato por ter encontrado esse caminho, né? E poder ter trilhado a minha carreira dentro da minha paixão, né? Do que me acendeu. Desde muito cedo tive um contato com dança na escola, nas igrejas, onde eu conseguia observar isso, me chamou de uma forma que foi irresistível, né? E eu acho que o que a gente tenta passar para os nossos alunos é justamente essa paixão, o que me move para que eu me mantenha nessa disciplina, né? As pessoas perguntam muito, você trabalha com dança, mas você trabalha com o quê? Qual o seu trabalho de verdade, né? E então a gente tem duas separações, né? Tem essa coisa intrínseca, tem esse desejo latente pelo movimento, pela dança, mas também temos muitas mazelas que atrapalham o desenvolvimento disso em vários aspectos da nossa sociedade. Então, cabe a gente aqui, né, formar fronte e resistência, né, para que isso continue se perpetuando e que mais pessoas alcancem esse lugar, né? A arte, ela tem um poder de transformação absurdo e salva vidas todos os dias. A dança me salva todos os dias. Acho que se eu não dançasse, nem sei se eu queria existir. A dança me pega demais. A dança me salva todos os dias. Várias vezes chegando para trabalhar, todo mundo tem problema, né? Mas quando eu escutava a música, começava o primeiro acorde do piano, eu falava, graças a Deus, obrigada, sou bailarina. Obrigado. É bem isso mesmo, né? Gente, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos em seguidinha com mais Estação Hamburgo, programa Tá, não saia daí, hein? Restaurante Camim, sua melhor opção em café colonial. 27 anos de tradição, saborosa comida caseira. Oferece mais de 150 opções, entre carnes, doces e salgados. Temos o tradicional café colonial, servido na mesa, e buffet a quilo. Ambiente climatizado, aconchegante com lareiras. Conforto e qualidade no serviço. A equipe Camim espera por você e sua família. Restaurante Camim. Cozinhar é a nossa paixão. Nosso sucesso é a sua satisfação.
Você está procurando um restaurante de comida típica alemã? Entre Morro Reuter e Nova Petrópolis, Picada, São Paulo. Esse é o restaurante, comida típica alemã, para você. Estamos voltando com o nosso programa Tá de hoje, um programa muito especial. É o programa do ano, com toda certeza, né? E junto em coprodução com Estação Hamburgo. É bom demais estar aqui conversando sobre aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta, que é a cultura, né? E hoje, particularmente, com a dança, pois nós estamos na cidade de Novo Hamburgo dançando com um festival que existe há 36 anos. É uma loucura, a gente já está cansado, estamos no meio do festival e a gente já cansou antes de começar, imagina, né? Eles não, eles estão tranquilos aqui, né? Diz uma coisa, eu queria ver um pouquinho mais, algumas imagens. Maravilha, vamos ver. Quero ver a imagem de cada um pouco trabalho. Eu não sei se vocês sabem, mas eu preciso fazer um comentário para vocês. Cadê o Henry que estava sentado ali agora mesmo? Eu ia falar dele. Ele está lá agora, mudou de lugar. O Henry, não sei se vocês sabem, mas para convidar vocês, ele pesquisou a vida de vocês. Não é assim, vocês chegaram aqui, eles são bons e você já não. Ele pesquisou a vida de cada um de vocês lá para poder trazer. Ele é o responsável, ele é o culpado. Nosso curador. O culpado é o curador da coisa toda. Maravilhoso. Renato, fala um pouco do teu trabalho, que nós vamos colocar algumas imagens agora. Correto. E eu queria que tu comentasse um pouquinho em cima aí. Eu passei uma temporada, assim como a Cris, né, na Áustria e na Alemanha, fui estudante bolsista, né, consegui alcançar aí uma carreira internacional também, passei por diversos países aí pelo mundo, Estados Unidos, Europa, Canadá, Rússia, e cheguei a 11 anos no Brasil, e essa é a Focusia de Dança. Nós somos subsidiados lá no Centro de Dança do DF, né? A gente trabalha com diversos coreógrafos convidados, né? Todos os anos. A gente está vendo um trecho aqui de Mamaduke, que é um trabalho coreográfico realizado por César Dias, também que coreografa lá na Cisne Negro de Dança. E temos vários projetos que envolvem, né, professores convidados. A gente tem o Lennon, que está aqui, já foi lá trabalhar com a gente também. Nós temos esse apoio do Centro de Dança do DF. Somos uma companhia independente, né? Temos um elenco muito diverso, né? Treinados em diversas áreas da dança, né? Tanto quanto balé, jazz, contemporâneo. Tem gente que chegou das danças urbanas também, que chegou sem técnica nenhuma e a gente foi lapidando, né? Temos alguns trabalhos de desenvolvimento para jovens que estão se iniciando, né? A gente faz... temos um grupo chamado Foco Base, né, que é um grupo que faz um processo de amadurecimento artístico, né, para que esses jovens possam ingressar na companhia. E são 11 anos aí de produção, de luta, e tentando manter a arte pulsante em Brasília. Nós sabemos de todas as dificuldades que a gente enfrenta para manter um trabalho, né, para manter uma companhia, principalmente de forma independente, né. Então, tem um apoio de uma galera sensacional lá em Brasília, que sozinho a gente não faz nada, né? Então, tem o apoio dos políticos de Brasília, todos. Quem nos dera, né? Quem dera. A gente pode falar sobre apoio daqui a pouco também. Passamos muito tempo sem o nosso Ministério da Cultura, sem apoio, né, financeiro nenhum ali voltado para as artes, né? As coisas são difíceis, né, para quem está nesse ramo, acho que os meus colegas compartilham disso também.
E como coreógrafo, como professor, né, eu procuro tentar trazer as melhores experiências para os meus alunos, para os meus dançarinos, né? Então é muito importante quando a gente consegue algum apoio. E sem apoio, a gente vai na raça, porque o brasileiro é assim e o artista é ainda mais, né? Ótimo, muito bom. Cristiane, vamos ver um pouquinho de algumas imagens da Cristiane agora também. Vamos lá. Já está no ponto aí? Então, Pode soltar. eu não sou muito dessa geração, fiquei procurando trabalhos assim em cima agora, eu não sou muito dessa coisa de filmar. Eu tive um espaço de dança durante 8 anos em Niterói e eu trabalhava com meninas semiprofissionais, né, em busca de um contrato de trabalho fora do Brasil. Então eu tive um grupo com 30. Eu fazia um trabalho com bolsistas, essa menina mais alta que aparece no vídeo, ela veio para mim jovenzinha, crua, e ganhou 7 bolsas internacionais em 2 anos de trabalho. Olha só. É um trabalho que eu ainda faço pelo Brasil, dando curso, fazendo coach de meninas que querem se profissionalizar, né? Então, isso foi uma coisa que eu fui muito ajudada. Então, eu sinto que eu preciso devolver para o planeta aquilo que eu recebi. E a gente tem muitos talentos na dança que precisam desse apoio, que precisam dessa ajuda, né? Morar na Alemanha não é fácil, né? Morar fora do Brasil não é fácil. Foram 2 anos. Eu fui para Brasília, né, no Festival Internacional, e ganhei medalha de ouro, ganhei um contrato de trabalho e fui na raça, no peito, na garra. E eu acho muito bacana a gente incentivar os jovens a seguirem nesse caminho, né? Então, esse é um pouquinho aí desse trabalho que eu fiz durante muitos anos e que hoje em dia eu intercalo com a minha vida. Trabalhando, eu tenho lá um trabalho fixo, né, tanto no municipal quanto na companhia de balé da Oscar, mas graças a Deus eles são muito abertos a isso, entendem a importância de você andar pelo Brasil, dando curso, fazendo júri, porque você volta como um profissional mais rico, né, ali para aqueles seus bailarinos, para o seu dia a dia. E, então é um pouquinho aí do meu trabalho. Isso, muito bacana. Maravilhoso. Nossa. Thaisa Copelli, vamos ver algumas das imagens também. Eu queria que tu comentasse. Vamos lá. Vamos ver se vai ser a Thaisa bailarina ou a Thaisa coreógrafa. Ela vai aparecer primeiro ali, né? Sim, vamos ver. Tá no ponto aí? Roda o VT. Pode rodar. Olha lá. Bom, Olha ela. aqui a Thaisa bailarina. Esse é um trecho de um espetáculo que foi coreografado pelo meu irmão Henry Camargo. Esse é um trecho do espetáculo Politicamente Incorreto. Então traz um lugar de um corpo mais experimental, que é muito interessante. Aí a Thaisa coreógrafa, tá um pouco de ladinho. É um trabalho da escola, né? Então também a gente trabalha lapidando o pessoal, construindo o corpo com calma, como a Cris disse, né? E a gente conseguir desconstruir, trazer um trabalho mais interessante também para a competição, para conseguir profissionalizar esse pessoal, né? A gente também já enviou um pessoal para fora, então a gente tem bailarinos aí pelo mundo todo, tem gente na China, tem gente na Europa também, a gente já participou de diversas batalhas, que a gente chama as danças urbanas, nos Estados Unidos, onde a gente também teve premiação em primeiro lugar, então muito interessante, enfim, um pouquinho do trabalho. A Thaisa que está dançando, fazendo o julgamento das danças urbanas. Aliás, não é uma curiosidade, mas só para que o público entenda um pouco melhor, cada um desses jurados está numa das modalidades que é a mais forte, julgam todas as coreografias, mas tem a sua modalidade, né, que é a modalidade mais forte, né. Lennon, vamos ver em termos de imagem também. Será que a tua também está virada assim de ponta cabeça? Não, jovem? que eu mandei, acho que são horizontais. Esse é o trabalho. Tem que passar um pouquinho para frente. Passar um pouco para... sim. Esse trabalho aí foi um trabalho do ano passado, que eu fiz para Joinville. Ela ganhou o primeiro lugar ano passado. E o ano passado foi indicado melhor coreógrafo em Joinville com o trabalho dela e mais uma outra menina também que dançou, que pegou primeiro e segundo lugar. Então ela pegou primeiro e a outra menina pegou segundo o ano passado. E é um trabalho que eu falo sobre Clara Nunes, onde eu coloco um pouquinho de todas as experiências que eu tive, não só com o jazz, mas também com os estudos que eu tive dentro da própria religião da Umbanda, onde ela também estava se iniciando, né? Então foi interessante, foi muito bom assim poder trabalhar esse outro lugar, onde a gente
busca a pesquisa como meio para poder pra fazer a continuação de um trabalho e trazer isso para dentro do jazz, que normalmente a gente não vê muito isso. A gente sempre vê o jazz como uma coisa engessada, a gente sempre vê o jazz só frontal, o jazz só como sequência de aula, e a gente não vai atrás desse lugar da pesquisa, de realmente desenvolver um sentido, um tema, e correr atrás disso e desenvolver o seu trabalho em torno disso, né? Então é uma coisa que eu estou buscando, isso é uma das buscas que eu tenho, de realmente fazer com que a dança, o jazz em específico, também tenha esse lugar de pesquisa, esse lugar onde o corpo não só execute o movimento, mas que o movimento faça sentido com aquilo que está sendo falado na cena, né? Que tudo tenha conexão, que o intérprete entenda aquilo que ele faz, aquilo que ele fala, que a dança dele tenha uma potência, tenha uma voz, e que essa voz precisa chegar precisa se comunicar com a plateia de uma forma direta, e eu acho que a dança precisa voltar a ter isso também um pouco, de ter essa comunicação direta com o público, que o público possa assistir, se identificar e querer estar dentro do palco. A gente precisa voltar a produzir coisas para que as pessoas queiram estar ali assistindo, sabe? Sim. Nossa, olha que maravilhoso. Ela é maravilhosa. Trabalho muito bonito. É, de Lennon McCartney. O jazz também tem, e eu queria fazer essa pergunta para vocês dois agora, o jazz também tem vertentes diferenciadas, assim como a dança urbana? Sim, sim. Dentro do próprio jazz existem várias vertentes, né? Existe jazz musical, jazz dance, jazz lírico, jazz contemporâneo, jazz moderno, jazz comercial. Aí a gente entra quase que um misto, né, das duas coisas, que seria o jazz funk, né, que são uma miscigenação das duas modalidades. Na verdade, acho que é mais urbano, e aí tem um pouco de linha do jazz, né? Um pouco Exatamente. da linha do jazz. Isso, tem bastante recurso ali que a gente consegue mesclar, tanto que hoje a gente coloca num espectro de dança, né? Mas a gente trazendo um pouco mais desse lado de entender as camadas do jazz, então a gente também tem bastante raiz ali das danças urbanas, e as danças urbanas também começou a pegar um pouco do jazz, que tem hoje é muito forte no Brasil, o jazz funk. Sim. Então esse funk é do funk mesmo, lá de trás, então a gente consegue trazer junto, que tem esse corpo mais alongado que traz do jazz, né? Então tem muita conexão ali, é bem legal. E para vocês também tem vertentes diferenciadas? O espectro da dança contemporânea, ele é gigantesco, né? A dança contemporânea veio para trazer um olhar mais disruptivo em cima dos corpos e das criações. É a minha área de pesquisa, né, há 10 anos, é onde eu tenho me aprofundado. Fui bailarino clássico profissional também fora, como a minha amiga aqui, Cris, mas foi na dança contemporânea que eu consegui entender o meu corpo, a minha brasilidade, a minha essência, né? Então, dentro da dança contemporânea, a gente consegue passear por diversos caminhos, né? A dança teatro, a experimentação, o contato, a improvisação, o improviso, né? Que são áreas que eu trabalho bastante com o meu elenco, com o meu trabalho. Você consegue abraçar mais os corpos, né, as identidades, né? Então, dentro da dança contemporânea, a gente tem aí o que eu costumo falar muito lá para os meus alunos, é transformar o pensamento primeiro, né? Então, esse pensar contemporâneo que abrange aí todas essas camadas, né? Já com o balé clássico, a gente tem, né? No balé clássico a gente tem várias linhas, né, de trabalho. Tem várias brigas, várias brigas. A gente até conversou um pouquinho sobre isso ontem, porque você tem a escola francesa, você tem assim, de ícones, né? A escola francesa, a escola inglesa, a escola russa, a escola americana ali, que o Balanchine usou um pouquinho, né, de tudo. São os ícones. Claro, tem a escola italiana, tem várias vertentes. Mas a gente sente que no Brasil é difícil você trabalhar com uma única linha, porque o corpo brasileiro, ele é um corpo curvilíneo. Dificilmente você vai poder imprimir. Ali naquele vídeo apareceu uma das meninas, a mais longilínea. Eu até brinquei que Deus na hora apertou o botãozinho errado, caiu uma russa numa favela brasileira. Numa favela em Niterói, porque ela tem um corpo para isso. Então essa é uma menina que eu pude usar muito o artifício da escola russa. Mas eu acho que no balé, eu acho que é interessante pensar como professora o que você pode trazer para a formação daquele aluno. Não adianta eu insistir numa escola russa que pede 180, sendo que o quadril dela não vai. E eu vou trazer um problema para o joelho, eu vou trazer um problema para a coluna. Então eu acho que a gente tem que trabalhar sempre em cima do que é melhor ali para o aluno. Mas tem essa briga aí, tem gente que diz, eu ensino isso, eu ensino aquilo, vai ter que aprender isso. Eu acho que profissionalmente,
lá na Dalal, por exemplo, a gente tem professor convidado, a gente tem, às vezes, 4 vezes por semana, professor convidado. Então, vem um professor da Ópera de Paris, daqui a pouco a gente recebeu o Marcelo Gomes. Então, você vai recebendo várias informações. Então, acho que isso é muito rico para o bailarino profissional. Acho que para o estudo, diferente. Acho que para o estudo você tem que escolher uma linha e seguir aquela linha de formação. Porque senão você acaba confundindo esse corpo também. Mas o balé também, não posso dizer que existem vários jeitos de dançar. O balé clássico, infelizmente, principalmente o balé clássico de repertório, ele tem uma forma a seguir, né? E é clássico por um motivo. É clássico por um motivo. Mas eu ainda acho que o bailarino brasileiro tem tanto talento artístico que ele consegue transformar até o balé clássico. É verdade. Imprimir a sua personalidade é ali, aquilo né? que eu falei, né? O tempero, é o molho, É. o brasileiro tem... É Sim. disponibilidade, Sim, e também sim. tem uma coisa que o brasileiro tem, que é a disponibilidade. A gente quer fazer com que as coisas funcionem. É. Então a gente faz um mexidão de tudo aquilo que a gente vai aprendendo e vai colocando em cena, e aí vira tudo que a gente consegue ver de potência no palco. Essa é a parte mais incrível, assim, do brasileiro. É. Eu tenho uma pergunta, porque como eu trabalho com teatro, que é uma área muito parecida também e tal, eu percebi que, e até com essa experiência de 36 anos de dançando e tal, lá no início, há 36 anos atrás, não era tanto, mas agora eu vejo muito mais histórias contadas na dança. A dança antes era, vou dançar, dançava e era isso. Hoje não, hoje a dança tem uma história. Vocês acham que as coreografias precisam, atenção, os bailarinos que estiverem assistindo aí, os coreógrafos também, os figurinistas, né? Precisa de um todo a coreografia nesse sentido? Isso vocês vão saber depois do nosso comercial. A gente já estava respondendo já. Calma, né? A gente já volta em seguidinha com mais Programa Tá, Estação Hamburgo. Restaurante Camim, sua melhor opção em café colonial. 27 anos de tradição, saborosa comida caseira. Oferece mais de 150 opções, entre carnes, doces e salgados. Temos o tradicional café colonial servido na mesa e buffet a quilo. Ambiente climatizado, aconchegante com lareiras, conforto e qualidade no serviço. A equipe Camim espera por você e sua família. Restaurante Camim. Cozinhar é a nossa paixão. Nosso sucesso é a sua satisfação. Você está procurando um restaurante de comida típica alemã? Entre Morro Reuter e Nova Petrópolis, Picada, São Paulo. Esse é o restaurante, comida típica alemã para você.
voltando com o nosso programa à tarde de hoje, especial de primeira, como dizia o gaúcho, mas bate! Olha só, vamos lá. A gente estava comentando sobre história, a pergunta foi essa. A coreografia para vocês no julgamento, enfim, ela tem que ter uma história, ela tem uma história, isso se modificou durante o tempo? Como é que é isso para vocês? Vou começar? Olha, ele já estava ali. Já estava aqui. Deixa ele A falar. ponta tá, a responsabilidade Estava ligado ali. Eu acho que para cada coreógrafo funciona de um jeito. Acho que não precisa ter um storytelling. Nem todo mundo vai colocar, mas acho que se você tem uma visão, se você criou uma estética de movimento ou uma ideia, é sempre legal você seguir ela do início ao fim. Não perder esse contexto que você foi gerando aí. Eu, particularmente, eu gosto de ter que tenha história, que tenha sentido, que o movimento conecte. Início, meio, fim. Que tenha um início, meio, fim. Ou que tenha pelo menos como se fosse um filme, sabe? Vai ter uma continuação, um futuro aí. Vai ter algum gancho. Mas pra mim faz sentido ter isso. Mas pra outras pessoas, não. Mas aí vai muito do gosto. Mas se você cria uma estética, eu acho que é sempre importante você seguir. Porque senão você deixa de fazer aquilo que você comunicou a primeira ideia. Você fez uma introdução lá. E aí o resto da coreografia não faz absolutamente sentido nenhum com aquilo que você... Porque você deixa de fazer o que você testou pra entrar só no movimento. E só o movimento não é mais interessante. Tem que ter alguma coisa, tem que ter um diferencial ali, tem que ter um arremate final, tem que ter a costura, né? Então tá, agora é a sua vez, Renato. Eu gosto de surpreender as pessoas. Eu gosto de trazer um exemplo bacana que minha mãe é a minha maior fã, né? Inclusive um beijo, mãe, tô na TV. Vai mandar o link para todo mundo. É isso aí, vamos dar o link. Então a dança ela é uma ferramenta de comunicação excelente, né? Eu acho que nosso trabalho enquanto coreógrafo é de conexão. Então, se a gente tem algo que comunica com a plateia, que atrai aquela pessoa que foi para o teatro pela primeira vez, assim como eu fui fisgado pela dança, eu me sinto um pouco responsável de perpetuar esse movimento, né? Não necessariamente isso só é alcançado a partir da história que está sendo contada. A dança por si só, a poesia do movimento, a poética do corpo, ela alcança lugares que são abstratos, né? Que são dentro da psique humana, e que ninguém tem o controle sobre isso, né? O que me move não necessariamente vai te afetar, mas o poder de contar histórias é a riqueza que a gente tem nas mãos, né? Então acredito muito na conexão. Não adianta que eu crie uma coreografia mais incrível e complicada que pareça, se aquilo não acessa, não comunica, né? Se aquilo não chega no coração de alguém ou na mente de alguma pessoa como objeto de transformação. Então, o que eu diria aí para os nossos queridos amigos coreógrafos é buscar dentro da tua proposta, primeiramente, por que aquilo te move e qual o meu interesse de que isso alcance, quais são as vidas que eu quero transformar por meio da dança. Então, nesse sentido, eu acredito que a gente tem um poder ínfimo nas mãos. É uma ferramenta, assim, muito bacana de ser alcançada. Mas é bacana também observar movimento pelo movimento, porque a dança em si traz aí uma poética linda, né, para quem está... para quem está fazendo, para quem está assistindo, né, a gente tem um universo muito rico nas mãos, né? Então eu penso muito sobre o alcance, porque eu penso que minha mãe está na plateia, meu amigo ali que não gosta muito de dança, então eu quero alcançar essas pessoas, né? Eu quero alcançar quem está ali a passeio, né? E de repente tem uma tarde de inspiração, né? Então eu penso muito sobre isso. Bacana. Agora sim, Cristiane, eu queria te ouvir. Sou eu. Sou eu. Então, eu vou falar um pouquinho como eu vejo. Eu acho que o bailarino, acima de tudo, ele é um artista, né? Porque a gente tem muito hoje em dia essa questão. Eu brinco com os meus alunos, com os meus bailarinos profissionais, que a ginasta faz muito melhor do que a gente essa ginástica que você está fazendo aí. Você tem que comunicar com o seu público que está ali, porque a gente dança para 90% do público leigo. E o bailarino, ele quer ser aceito ali pelos pares dele, que são os bailarinos. Mas não é esse o foco do artista. O foco do artista é emocionar. O foco do artista é levar para esse... Às vezes você vai receber na plateia alguém que está com depressão e a pessoa vai sair de lá com um sorriso. Puxa. Então eu acho que o nosso papel como artista
é uma ferramenta de transformação da sociedade, né? Exato. Então eu acho que quando eu não sou coreógrafa, gente, não tenho esse talento, infelizmente, mas me aprofundo muito no estudo dos ensaios e eu venho de uma outra concepção, né? O balé clássico, ele tem ali uma forma, mas eu acho que, inclusive, quando a gente fala de balé clássico de repertório, tem que ter um estudo sobre o personagem que eu vou interpretar com aquela variação. Porque o público, ele vai ver um Tombé pas de Bourrée para ele, mas se ele vê uma Quitéria contando uma história ali de sedução, de uma espanhola, ele vai sair dali emocionado. Ele não vai sair dali só vendo, nossa, é difícil subir na ponta. Excelente então, técnica. Né, eu acho que, seja no universo da dança contemporânea, do jazz, ou do próprio balé clássico mais engessado, eu acho que você tem que comunicar ali com aquela plateia a arte. Comunicar o amor ou comunicar o sofrimento, por que não? Mas eu acho que você tem que comunicar. Então, eu acho que os coreógrafos talentosos, como os meus amigos aqui, que trazem trabalhos para o festival, eu acho que eles têm que se aprofundar na pesquisa. Essa é uma coisa que a gente conversa muito, né? Porque ele traz uma temática, que é isso que o Lennon falou. Então, ele começa ali, a gente já espera, né, uma comunicação em cima daquilo. Então, acho que tem que ter uma pesquisa, você tem que mergulhar para desenvolver a sua linguagem coreográfica e comunicar e emocionar a plateia. Eu vejo por esse lado. Perfeito. Agora sim. Agora sou eu posso. Bom, eu concordo plenamente com os três. E eu acho que isso é ótimo até para quando as pessoas conseguirem ter a nossa devolutiva, eles conseguirem entender e ficar um pouco mais claro. Afinal, são muitas palavras e nem sempre fica muito claro, justamente porque as pessoas ainda não sabem como aprofundar sobre como ser um coreógrafo. Eu acho que isso é muito importante. E eu gosto muito de pensar em como que eu vou trazer o público para dentro do palco junto com a minha obra de arte. Então, eu preciso pensar no conjunto de obra. Eu acho que é legal a gente refletir sobre isso, porque qual é a atmosfera que eu vou criar? Como que eu vou trabalhar isso? Então, assim, é legal ter uma pesquisa. Claro que em alguns momentos a gente trazer a dança, o movimento, é excelente, maravilhoso. Mas se a gente quer fazer aquilo e a gente quer aprender e a gente quer estar num lugar um pouquinho mais contemplado, então a gente precisa ter um trabalho diferenciado, a gente precisa pensar em caminhar numa linha um pouquinho mais que faça sentido do começo, do meio e do fim. Então, assim, sobre o que eu vou falar, vai ser uma crítica, vai ser um abraço, vai ser um respiro? Como que eu vou fazer isso? E isso é uma boa escolha musical. A interpretação da música, eu gosto de falar que a gente precisa legendar a música com o nosso corpo. Eu preciso enxergar a música no corpo. Maravilhosa. Né? Eu gosto muito. Usa essa, hein? Então, eu acho que, por exemplo, quando a gente tem o bailarino, quem é? É um duo? É um solo? É um conjunto? Eu preciso entender qual é o meu material humano para eu não tacar coisas que eu gosto e não fazer sentido para o corpo daquelas pessoas. Chega uma bagunça e aí ninguém entende nada. E outra coisa, o mais importante, ninguém está confortável no palco para dançar. E isso não chega na gente da forma que deveria. Então eu acho legal esse aprofundamento de entender como fazer uma obra. Não é, uma coreografia não é sequência de passos, não é uma sequência para uma sala de aula, é ali para caixa preta, ou enfim, como você colocou. Então, como que a gente vai tridimensionar isso? Quando a gente fala o que é tridimensionar, às vezes a pessoa não entende justamente porque está sempre muito frontal. Então, como que a gente vai desmistificar isso? Então, a gente precisa ter esse aprofundamento e, sei lá, uma coisa muito simples, às vezes, que funciona. Em vez de eu pensar que eu estou olhando de frente, imagina que eu estou coreografando de cima. Eu faria uma coisa diferente? Então, algumas coisas que são super básicas, mas que a gente consegue, talvez, pensar um pontinho dali e a gente conseguir ramificar. Então, acho que é legal a gente conseguir pensar nisso. E sim, eu acho que a pesquisa é super importante para dentro de um contexto ali do palco. Eu acho que é importante. E o olhar de uma coreógrafa agora, né? Aí já é um pouquinho diferente da gente. Bom, nós estamos com o Dançando acontecendo na cidade de Novo Hamburgo e com os nossos jurados aqui, o Renato, a Cristiane, a Thaisa e o Leno. E agora, a pergunta que não quer calar: como é que vocês estão sentindo dançando? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho. Nós estamos, na verdade, na metade ainda, né, do nosso evento, mas eu queria uma opinião de vocês, sugestões, enfim, o que vocês teriam a dizer
do evento em si. Não precisam ficar puxando saco, nada disso. Eu queria que ouvir o olhar de vocês mesmo. Ó, passou o outro lá já, não tá lá, né? Ah, não, mas não tem como não puxar o saco, porque nós estamos sendo super Muito bem recebidos. Mimados. Vocês, Mimados. equipes são maravilhosos. Sairemos O problema é daqui... que eu não quero menos agora. Sairemos daqui com esse Exijam grande mesmo. problema profissional agora, porque nós fomos tratados como... vocês são maravilhosos. Então, assim, não tem como. Você esquece Toda essa equipe, parte que não toda vai te mimar, produção. você esquece, Todos. né? Acho que desde o primeiro contato, assim, muita sensibilidade. A gente estava falando do Henry, né, que é o Sim. filho do Fernando. Desde o primeiro contato, a abordagem, tudo com muito respeito, muito carinho. Sim. Sim. Nós estamos acostumados a fazer festivais pelo Brasil, a gente já passou por muita situação. Eu acho que esse zelo pelo artista, por quem faz, por quem está por trás, reflete muito da índole do caráter do festival. E não é à toa que são 36 anos, Sim. né? E Consolidados. comentando um pouquinho aí do que eu já tenho visto, eu fiquei muito surpreso com o nível de pesquisa dentro de alguns trabalhos voltados para a dança contemporânea, especialmente um trabalho com as crianças, né? Comentei muito nos áudios que a gente vem enviando aí para os coreógrafos, né? Comentei sobre esse zelo que eu tenho visto de pesquisa mesmo para o movimento da dança contemporânea, principalmente com os jovens e as crianças. Eu fiquei surpreso com a qualidade de muita coisa aqui e uma surpresa muito boa. Fiquei muito feliz e de poder entender esse respiro que o contemporâneo tem dado para essas bandas, né? Venho lá do Centro-Oeste, né, com outra linha de trabalho e algumas outras linhas de pensamento. Então é muito bacana ver essas coisas reverberando aí pelo país. Então, meus parabéns aí para todo mundo e por essa equipe maravilhosa que está mimando muito a gente, viu? Eu quero ouvir mais, Me emocionei. Feedback. Daqui desse lado. Sim, bom, eu acho que eu vou trazer de novo realmente esse carinho que vocês têm com a gente. Então, esse respeito, eu acho que a gente consegue também trazer junto para esses áudios. Para quem não sabe, a gente manda áudios, né, para os Olha coreógrafos, só. dando o feedback de cada coreografia. Então, acho que todo esse cuidado, ele cria essa linearidade para que a gente também estenda e também a gente vê isso no palco, né? Justamente a gente está muito feliz com alguns trabalhos muito bacanas com as crianças, que dá para ver a coerência, que dá para ver Pesquisa, né? a infância dentro ali da pesquisa, de tudo que é trazido, né? Então é muito legal de ver essa construção aqui para esse lado, uma galera muito talentosa. Então está sendo uma surpresa muito boa, né? Então, desde o primeiro dia a gente estava conversando como que vai ser esse nível. Então, assim, desde o primeiro momento a gente está muito feliz, né? Tem muito chão aí ainda, muito áudio, muita voz para a gente soltar, mas realmente eu acho que tem trabalhos muito legais, tem gente que ainda dá para trabalhar bastante, mas no contexto geral, o trabalho com o infantil e o juvenil tem sido, acho que o grande carro-chefe surpresa, aqui, né? É uma Bem grande surpresa. surpresa, Também a muito forma legal. como muitos grupos usam essa questão lúdica para criança, né, bem desenvolvida, que a gente que anda esse Brasilzão aí, é difícil você ver esse trabalho com criança. Um trabalho teatral, um trabalho de consciência artística, né, para comunicar com a plateia. Então, assim, realmente a gente viu muita coisa bacana. Parabéns pela qualidade. Sim, a gente viu também muita criança dançando com criança, né? Isso. Que eu acho que às vezes é o que falta, porque às vezes a gente quer acelerar os processos desse período infantil e juvenil e acabou que muitos lugares não retorna, sabe? Não traz realmente essa infância pro palco. E você vê as crianças daqui dançando como crianças, os adolescentes tendo essa transição de uma forma natural, né? Essa coisa mais orgânica, é muito, muito, muito interessante pra gente, quanto coreógrafos também, assim, que a gente vê que existe essas possibilidades de voltar, de colocar realmente a realidade do que a criança vive dentro do palco, né? Gente, nós estamos faltam 2 minutos para terminar o programa. Eu preciso dar o serviço aqui, mas ainda queria ouvir muito mais de vocês. Mas se eu não ouvir, pelo menos as pessoas que vão ao Dançando, fazer esse convite, então, as pessoas de Novo Hamburgo, da região,
que venham assistir, né? Tudo isso que foi comentado aqui, tudo isso que nós falamos hoje, eles falaram para vocês principalmente, né? Tem um carinho realmente muito especial pela dança, né? Na nossa cidade, isso é muito importante. De 15 a 24, então, está acontecendo desde o dia 15, termina no dia 24, e tem coisas muito interessantes. No Teatro Pascoal Carlos Magno, em Novo Hamburgo, sempre às 19 horas, de segunda a sexta-feira. Sexta-feira agora nós estamos encerrando, dançando, com 2 sessões, uma às 14 horas e outra às 19 horas. No sábado, meu Deus do céu, sábado, workshop com essas feras aqui, eu vou chamar de feras, não puxando o saco, mas realmente pessoas extremamente capacitadas nas suas áreas, né? Nós temos os workshops que já estão praticamente com as inscrições encerradas, lotadas, né? Então, se você ainda quiser, entre em contato conosco, festivaldancando.com.br, entre em contato para se inscrever, para ter uma aula exclusiva com cada um deles, né? Que é muito importante. E no sábado nós temos esse super sábado. Aliás, dizer que além dos workshops durante o sábado, nós temos ainda uma audição com uma coreógrafa argentina que está chegando também na sexta-feira, está chegando a Novo Hamburgo, vai ficar conosco aqui até o domingo, fazendo uma audição, selecionando alguns bailarinos para irem no festival que ela organiza em Córdoba, na Argentina. Então, olha, vai ser um super sábado mesmo, e que tem uma coisa maravilhosa, para mim, pelo menos uma paixão. Eu inventei isso, mas Joinville copiou da gente agora. Não, é o contrário. Eu vi lá em Joinville, então é muito legal, gente, que é o Dançando Dog Day. Às 11 horas da manhã, você traz o seu cachorrinho, vai dançar com ele, uma coreógrafa vai trabalhar durante uns 20, 30 minutos e você vai poder dançar com o seu cãozinho de estimação no colo, na Praça 20, em frente ao Centro de Cultura, onde está acontecendo dançando. E no domingo, o grande encerramento com a tarde e noite de gala, 14 horas e 18 horas, então, um horário diferenciado no domingo, com as melhores notas que estes 4 aqui estão com essa responsabilidade de organizar, de ver melhor bailarino, as escolhas, melhor bailarino, bailarina, revelação e toda a premiação do festival. Bom, dito isso, os nossos apoiadores, patrocínio do Ibis, gente, o Ibis Hotel, onde vocês estão hospedados, espero que estejam sendo bem tratados lá também. O Sicredi Pioneira, que é o nosso parceiro, grande parceirão, e os restaurantes credenciados, o Mais Pastel, Beni Restaurante, Fat Bull e também Pica-Pau Lanches. Nosso apoio também da Floricultura Rio Branco, que é o nosso apoiador cultural de longo tempo. Esse programa tal, o Suquinho Podcast, que você pode nos acompanhar lá, se vocês quiserem se inscrever, por favor, se inscrevam também para nos ver durante o ano todo depois. Suquinho com K, né? Suquinho Podcast. Depois eu explico por que o Suquinho para vocês. O Bourbon Shopping, né, também, que esteve conosco, e aqui a sua Vale TV. Gente, nós estamos ficando por aqui. Muito, muito, muito obrigado de coração por vocês estarem nesse horário, né, na parte da manhã, onde nós estamos gravando. E fiquem com Deus, a gente continua dançando a mil e vida longa para a dança. Vida longa ao dançando. Tchau, pessoal.